Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, narra uma história maravilhosa, né? Sobre um certo homem chamado Simeão. Este homem, ele teve a graça de estar, né, no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi para ser apresentado ao templo. E veja o que o texto vai dizer a respeito deste homem. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Esse é um texto maravilhoso e que atrai muito o meu coração, pois nesse texto, onde Lucas está narrando, né, o dia que o nosso Senhor Jesus, quando criança, foi levado pelos pais para ser apresentado no templo como a lei ordenava, né? Nós temos aqui a história deste homem, Simeão. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele era temente a Deus, um homem justo, temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? O Messias, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem justo, reto e que estava aguardando a promessa que Deus fez do Messias, do Salvador, Redentor de Israel. E este homem, diz a Bíblia, que o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, aleluia! O Espírito Santo estava sobre este homem e ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes que visse a salvação de Israel. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Eu amo esse texto porque esse texto ilustra para mim o que é a vida de um homem, de uma mulher, do jovem de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. O que é uma vida possuída pelo Espírito Santo? O que é uma vida cheia do Espírito Santo? A Bíblia diz que quando o Senhor, por meio de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, ungiu a Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Aqui o Espírito Santo estava sobre este homem, como diz o texto. E o Espírito Santo estava sobre, ou seja, controle, domínio. O Espírito Santo dominava, controlava a vida daquele homem, governava a vida dele. Assim também o Espírito Santo tem que estar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós devemos estar, sabe, debaixo da autoridade do Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo precisa estar sobre a sua vida. Aqui diz que o Espírito Santo o revelou, ele foi revelado pelo Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos revelaria a respeito do fim, ele testemunharia de Cristo e nos revelaria o que viria. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é aquele que foi chamado para estar conosco, ele habita em nós e ele nos revela as grandezas de Deus, ele que nos revela a glória de Cristo, o seu amor, ele que nos revela a palavra de Deus. O Espírito Santo precisa nos revelar as coisas, precisamos viver à luz da revelação do Espírito Santo. Aquele que diz o Senhor Jesus é o Espírito da verdade que vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito estava sobre este homem, domínio. O Espírito Santo o revelava, ele andava pela revelação do Espírito Santo. Você e eu precisamos andar sobre a revelação do Espírito Santo. E aqui diz que ele foi ao templo pelo Espírito. O Espírito o conduzia. Era um homem guiado pelo Espírito Santo. Era um homem que era levado pelo Espírito Santo. Assim como nos juízes, o Espírito Santo vinha sobre os juízes e os conduzia, agia de acordo com a vontade de Deus, com poder e autoridade. Eu amo esse texto porque ele ilustra para mim como deve ser a nossa vida em Deus, uma vida onde o Espírito Santo esteja sobre nós, uma vida onde o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos revele as coisas, uma vida onde sejamos conduzidos e levados pelo Espírito Santo, aonde o Senhor quer que nós venhamos estar, aonde o Redentor está. Que Deus te abençoe, que você e eu tenhamos uma vida como a vida de Simeão, uma vida temente a Deus, uma vida reta, justa, uma vida de fé, aguardando a promessa do Messias, mas sendo submisso ao Espírito Santo, conduzido por Ele, cheio dele da sua revelação. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida totalmente governada pelo Espírito Santo de Deus. Amém.